ressuscitou! Pera, ele não tá cantando. Bota que ele não tá cantando. Estraga a brincadeira. Orlando Reis! Tudo bom, gente? Olha só, cara, que clima, hein? Puxa vida. Que clima aqui, a gente gravando. Vive. É, muito bom. Muito legal estar de volta aqui, continuando a jornada. E, ó, de cara dizendo o quê? De cara dizendo pra você curtir, pra você se inscrever no canal, pra você... O que mais tem que fazer? Compartilhar. Dê seu joinha. Dá o joinha lá, enfim. Marque seus amigos lá no Facebook. Marcar os amigos tem tido um efeito impressionante. Então você faça isso agora. Dá o pause aí. Muito legal, muito bom. Olha, novidades aqui, hein? Dá um foco aqui, ó, nessa câmera aqui. Foca aqui, câmera. Um brinde, gente. Olha só que coisa linda. Um brinde ao Cristo ressurreto. Muito bom. Canecas Evangelho Simples. Você pode adquirir. Isso aqui diferenciado, né? Você experimentou? Eu falei Muito que era bom. gostoso. Diferente, Meu né, cara? Deus. Muito bom. Nossa. É, ó, recomendo você aí experimentar. Como é que o cara, o Richard que está aqui, o Negão, o Cadu, todos os codinomes possíveis. Se o cara quer uma caneca dessa, o que ele tem que fazer? Esse cara... Orar. Orar. Tem que Primeiro orar começa, faz uma oração, faz um jejum, tira uns dias ali de comunhão com o Senhor, aí a gente vai ver o que vai fazer. Tá bom. Mas por enquanto é isso. Vai mandando, ó, faz assim, manda lá na fanpage, lá, hashtag eu quero uma caneca e Pronto. e a gente vai ver o que faz com você. Por enquanto é isso. Tira uma foto com a sua caneca velha e fala assim, eu quero uma caneca nova. Isso. Transforma, Senhor. Por enquanto é o que tem. Por enquanto... Começando naquela extrema esquerda lá, na ponta, o Orlando. Primeira vez aqui, nos abrilhantando. Segunda vez? Cara, Rapaz, é que tá muito tempo junto, a gente não sei quanto que a gente já... Muito hippie junto. Então não vou nem apresentar. Se apresenta, Orlando. Você já é aquele prato da casa. Não tem muito o que falar. Bom dia, é um prazer estar aqui. Compartilhar da palavra, aprender todo dia mais. Muito legal. Acho que é necessário. Orlando da Lisandra. Orlando. Pronto, simples assim. Pronto. Essa figura, então não adianta. Você achou o rapaz bonito, não adianta mandar e-mail, que ele já é comprometido. Richard também, que já participou, essa segunda também, né? Essa é a minha segunda, é verdade. Sempre nos bastidores. Por trás. Rapaz, eu sou eu. Você sabe, tô aparecendo no QG, tô no podcast, tô na área aí. Aliás, vamos diminuir isso, vai ganhar muito espaço no Evangelho Simples. Tem que pagar adicional de imagem, direito de uso de imagem. E minha esposa também figura mais do que carimbada aqui no nosso meio. E hoje falando sobre talvez o hippie mais importante dos que a gente já gravou. Com certeza. Junto com o da semana passada, esse também. Hoje, ressurreição. A gente falou sobre a crucificação e hoje sobre a ressurreição de Jesus. A Bíblia fala que se Jesus não ressuscitou, tudo isso aqui é sem sentido. Então a base da nossa fé é a ressurreição de Jesus, é por isso tão importante você entender isso. Amém. É isso mesmo, Orlando? É mesmo. É isso que você tem que falar que é mesmo. É o mais suficiente dizer. É porque se ele não tivesse ressuscitado, tudo seria em vão, né? Isso. Senão não faz sentido a carreira que a gente está correndo. Isso. Que assim, cara, se a ressurreição não é uma realidade, o cristianismo ele é uma religião como todas as outras religiões vazias, cara. Sim. Você vai no túmulo dos grandes personagens da história, o túmulo está lá com os restos mortais dessas pessoas, mas se você for no túmulo de Jesus, está vazio, porque ele ressuscitou. E a base da nossa fé é isso. Qual foi a última vez, Richard, que você foi num cemitério? Como é que você se sentiu? Tem uns 20 dias num velório de uma pessoa conhecida aí, no enterro da pessoa conhecida. É ruim, a sensação é desconfortável. E qual seria o sentimento se essa pessoa levantasse do túmulo? Puxa vida, cara. Acho que naquele contexto era um crente, era uma pastora, uma pessoa muito querida, acho que não seria tão escandaloso porque acreditava-se claramente a convicção de que Deus poderia fazer aquilo. Mas acho que seria minimamente um susto daqueles para ficar para a história, né, cara? Todo mundo ia sacar o celular, começar a filmar e tal. E sair correndo alguns, com certeza a gente ia correr e tal. Bom, enfim, por que a gente está falando disso? Porque a gente está falando de ressurreição e isso vai acontecer. Vamos entender quais são as sensações, emoções envolvidas nesse contexto do texto bíblico. Você que veio está vindo dos estudos anteriores, vamos contextualizar isso aqui. Se você fosse um discípulo de Jesus, qual seria a sua sensação pelo seu mestre ter acabado de ser morto? Ele foi assassinado. Aliás, a gente usa pouco, né? Jesus foi assassinado, né? A gente usa pouco essa expressão, né? É porque, na verdade, a ideia de assassinato dá a sensação de que ele não poderia ter impedido essa morte, né? Ele se entregou, ele escolheu morrer, mas
Não deixa de ser assassinato. Foi, ainda que com a permissão dele. Né? Exatamente. E aí, mas vamos entender, a esperança dos discípulos e dos próximos tinha acabado. Você concorda, Orlando, se você fosse um dos discípulos? Porque a gente vai perceber na história, lendo toda a Bíblia, que os discípulos, eles não tinham a ótica que nós temos hoje. Talvez se nós voltássemos no tempo e fôssemos discípulos, fica tranquilo, ressuscita amanhã, daqui a 3 dias ressuscita. Verdade, mas eles não tinham entendido isso, né? Na verdade, Jesus já havia falado sobre essas coisas, sobre o que ia acontecer. Parecia que eles tinham entendido, mas na verdade a ficha não tinha caído. E no dia que chegou, de fato, né, a hora, eles ficaram perplexos e perderam o chão. Só uma pergunta, que não está nem no material aqui, mas também Deus já falou algumas coisas claramente pra gente, e na hora do pra valer também a gente esquece. Exatamente. Muitas coisas assim, né, cara? A gente ele fala, e aí você, legal, eu creio, mas quando acontece, você fica com dificuldade de reconhecer que é aquilo que Deus falou. É igual Abraão e Sara, né? Sim. Deus falou que viria o filho da promessa e mesmo assim eles, com a demora, né? Porque o tempo de Deus é o tempo diferente do nosso. E aí eles na ficha não caía que ia acontecer aquilo. E ela riu e falou assim, como assim? Eu já de muita idade, Deus vai me dar um filho, não tem como. E o bom é que nosso Deus é um Deus que Ele promete e Ele cumpre. E pode ser mais absurdo que pareça. Ele é fiel e Ele cumpre. Com certeza. Amém. Então, olha só, a esperança dos discípulos tinha acabado. Eles estavam esperando o Messias como um libertador físico de Israel, né? Eles estavam esperando, como a gente já conversou aqui, que o Messias viesse com metralhadora. Eles estavam esperando que Jesus se manifestasse dessa forma. E aí, nesse momento que Jesus foi crucificado, o sonho acabou. Isso não ia acontecer mais na ótica deles. Eu fico imaginando se eu também não me questionaria, será que eu investi 3 anos da minha vida em vão? Porque toda a expectativa, ainda que errada, ainda com a ótica errada, foi frustrada, a expectativa que eles tinham foi frustrada. Isso é uma boa dica para entender que, a respeito do projeto de Deus, e também da profecia, né, da direção, não cabe muitas expectativas para tentar, você acaba limitando a ação de Deus. Você acaba tentando identificar, então quando eu vir algo assim, aí eu vou ter. Então, às vezes a gente cria expectativas humanas a respeito daquilo que é sobrenatural. Quando Deus fizer, você vai saber que foi feito se você não estiver esperando nada muito material. Porque aí fica mais fácil, né? Porque senão você abstrai demais, aí acaba dando errado. Mas tudo isso para a gente entender qual era a sensação desses próximos quanto à ressurreição. Lembrando que um amigo próximo, cara, um deles tinha acabado de trair Jesus. E porque não aguentou a culpa, o que ele fez? Ele se enforcou. Se enforcou, se suicidou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que a gente hoje fica mais confortável de achar Judas um palhaço. Só que, cara, era um amigo deles que fez uma bobagem e, além de fazer bobagem, foi lá e se suicidou, cara. Dá para imaginar como é que estava o clima desse pessoal. Tudo isso muito rápido. Na quinta-feira eles comeram a Páscoa com Jesus, na quinta-feira. E hoje eles estavam vivendo o luto da morte, do suicídio de um amigo e da morte do mestre. Tenso, não? Tenso. Bastante tenso. Dolorido, tenso. E o medo também de acontecer a mesma coisa com eles, né? De alguma forma eles serem perseguidos e na verdade, também. O pavor rolou ali, né? Com Pedro. Pedro foi o primeiro a sinalizar esse pavor. O medo de ser tomado na coisa. Né? A ponto de negar. Mas a gente vai voltar a falar dele logo. E aí, vamos ao texto, João capítulo 20, como a gente sempre fala, se você está acompanhando pelo YouTube, você tem na descrição do vídeo o texto, senão você abre na sua Bíblia, abre uma janela separada aí. João capítulo 20 e o versículo é o 1. Eu consigo mais desse líquido aqui para levar para casa? Consegue. Eu consigo? Gente, está muito bom mesmo. Impressionante. Versículo 1 fala o que, Orlandão? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Pronto. O primeiro dia da semana, que dia, negão? Domingo. Domingão. Só que às vezes rola essa confusão na cabeça da galera. Tem uma coisa legal aqui, que por ser o 8º dia, simbolicamente na Bíblia, o número 8, ele sempre está em marcas de recomeço. Então, o 8º dia existe um recomeço, o 8º dia é o domingo. Então, que na nossa conta, na verdade, é o primeiro. Né?
É o primeiro, mas O fecha 8, o ciclo isso, depois, que né? Fecha o ciclo. Ele começa e recomeça um ciclo. Segundo o texto de Marcos, a gente não vai ler aqui, se quiser abrir Marcos 16 para ler, do versículo 1 ao 3, ele fala que essas mulheres, elas foram lá para ungir o corpo de Jesus. Isso. E aí a pedra removida, não é isso? Eles viram a pedra removida, o que causou, eu imagino, um espanto. Imagina você vai visitar o túmulo de um amigo seu, e aí chega lá, tá tudo aberto, né? É esse sentimento, né? A gente acaba se perdendo na questão. A pedra, e aí é um comentário já teológico interessante. A pedra removida, quer dizer, o túmulo aberto, não era para Jesus sair, porque mais para frente a gente vai perceber que o Jesus ele passa pela parede depois de ressurreto. A pedra era para os discípulos entrarem e constatarem a ressurreição. Exatamente. E eu fico assim até meio emocionado com Jesus, porque ele faz algumas coisas de um jeito tão doce, suave, pelo simples, porque é necessário que a gente creia. É necessário para o Orlando crer que, sei lá, que o carro dele volte a funcionar depois, ande sem gasolina, por exemplo. A gente tem histórias de irmãos que andaram sem carro sem gasolina. Acabando a gasolina e andaram um tempão sem lá. Era necessário para que você entenda o amor dele, a ressurreição dele, quem ele é de verdade, ele costuma fazer, não que ele precise fazer. Orlando, Deus já fez coisas assim, mimos, que você percebeu o amor dele no detalhe? Vários. Você falou de carro, eu me lembro uma vez que eu tinha um Fusca velho, e eu tinha ido para um determinado lugar e a vela estourou, ela saiu do cabeçote. E depois que espana a rosca, não há meio desse negócio. E, por incrível que pareça, eu era crentão novo na época, e orei para Deus e fui lá e encaixei a vela. E eu cheguei no meu destino e voltei. E depois ela estourou de novo e eu tive que mandar arrumar. Aí não teve jeito. Não teve jeito. Aí Mas para aquele momento ele providenciou o recurso. Não sei de que maneira, acho que um fio de rosca que tinha sobrado, ele foi lá e prendeu. Na verdade, não, o anjo ficou segurando lá, apoiando. É isso mesmo. Versículo 2, Ricardo. Então correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Cara, nem passou pela cabeça deles a possibilidade de Jesus ressuscitar. A primeira coisa que veio na mente deles é roubar o corpo. E é uma tendência do nosso coração caído isso. O nosso coração é mais do que acreditar no milagre, é acreditar no erro. Por exemplo, alguém teve um diagnóstico de câncer. Aí a gente vai lá e ora. Aí o irmão vai lá e faz um outro exame e dá negativo. Pronto, o primeiro exame estava errado. Não, a gente não orou, cara. Por que você... Não, vou processar o médico agora porque o exame está errado. É sacanagem, cara. Mas enfim, na adversidade a gente olha para o dano ou para o que Deus está fazendo no momento de crise. Aí cabe a reflexão para os irmãos aí de casa, no trabalho, no celular, ou que nos acompanham pelo aplicativo. Sim. Se você ainda não tem o aplicativo, você baixa, tô brincando que ainda não está no ar ainda, mas talvez quando você esteja assistindo já esteja no ar ainda. Talvez. Está no processo aí. Os discípulos, eles não pensaram na ressurreição, porque também é verdade a gente entender que a última imagem que eles tinham de Jesus foi de um homem fragilizado, sem poder de reação. Jesus ele foi crucificado, como ovelha muda ele foi levado perante seus tosqueadores, o texto de Isaías diz isso. Então a imagem que talvez tenha ficado na cabeça deles é desse Jesus fraco até, que se fez fraco, né? Eu acho assim, geralmente no momento de morte, a gente sempre tenta imaginar o que a gente poderia ter feito, assim, né? Quando a nossa avó, ela faleceu, a gente ficou pensando, poxa, é normal do ser humano pensar assim que a gente poderia ter aproveitado mais o tempo com a pessoa. E eu fico pensando, os discípulos, né, Jesus estava pedindo para eles orarem e eles dormiram. Acho que eles deviam também estar todos assim, nossa, se a gente tivesse sido mais parceiro, será que isso teria acontecido? Eu acho que eles devem ter ficado pensando em alguma coisa desse sentido. Eu penso, é válido isso aí que você está falando, mas eu penso numa outra coisa. Eles viram Jesus andar sobre as águas, acalmar o mar, sempre assim, eventos de impacto e de poder.
E eles imaginaram que naquele momento Jesus fosse fazer alguma coisa. Para se soltar da cruz. E não de alguma fez. coisa. E não fez. E não fez porque era plano. Isso já estava. Aliás, ele não fez por você, Cabeção. Você, por mim. E eu acho que isso talvez é que destruiu as expectativas que os discípulos tinham. Então, quer dizer, aquele homem poderoso, a princípio, para eles pareceu impotente. E ele era alguém poderoso e que se fez assim, né? Isso que é fez loucura, né? Que ele abriu mão. Quantas vezes depois de um milagre, depois de muitos milagres, uma única coisa que não é atendida segundo as nossas expectativas, a gente resolve desistir de toda a fé, resolve dizer, eu desisto, não dá pra mim, tá muito difícil, dá vontade de largar tudo. Né? Você não é crente não, você é moleque, rapaz. Você pensa, mentira. Vergonha, cara. Você é limitado, mas... Versículo 3 e 4, ô Mônica. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Devia ser mais magro, gente. Eu acho que mais João, novo mais também. novo, né? João, ele era mais novo. Alguns teólogos vão dizer talvez 17 anos. Era mais novo. E talvez por isso correu antes. Ou mais magro mesmo. O discípulo é o próprio João que está escrevendo, está falando. Né? Então, ele fala de si mesmo na terceira pessoa. Pouco competitivo, né, gente? Até na carta É verdade, ele escreveu. fez questão de mostrar. Eu acho que ele estava com o Nike Running. Para quem não sabe, a gente está numa competição interna aqui. Saudável. Saudável, claro, de quem corre mais de manhã. Hoje eu não corri, cara. Hoje eu acordei, estava 8 graus, eu não tinha coragem. Eu dormi mesmo. eu já falei, pensei não que ia vou. estar frio. Então eles estavam competindo aqui e João fez questão de deixar esse registrado aqui, que ele chegou primeiro. Eles foram atrás para apurar o crime, né, que era a subtração do corpo. E não para constatar a ressurreição. Somente Pedro e João deram crédito ao que as mulheres disseram também. Isso é interessante que os outros discípulos não deram esse crédito. Versículo 5, Orlando. E abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Talvez João chegou correndo, talvez ele esperou Pedro pela figura de liderança natural que Pedro tinha, né? Pedro ele era um líder do grupo ali. Aliás, Pedro foi o único que andou sobre as águas, Mateus 14 vai dizer isso. O único que Jesus intercedeu para que o diabo não moesse, né? Também é o texto lá de Lucas 22. Enfim, Pedro ele era alguém visto como uma liderança já natural ali. E aí João chega, talvez, não sei se por medo de entrar na cena do crime, não sei, mas ele para na porta ali e espera Pedro chegar. Chegou, não sabia o que fazer. Correu, chegou primeiro, não sabia o que fazer. É igual cachorro, né? Cachorro, quando começa a correr atrás do carro, a dica, faça isso. Tem um cachorro correndo atrás latindo. Para o carro e olha pra ele. Ele fica sem graça, olha pro lado, vai embora. Ele não sabe o que fazer, ele correu atrás e você parou, ele não sabe o que fazer. Versículo 6, Orlando. 6 e 7. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Isso é bem legal. Né? Perfeito. Olha, uma coisa que a gente, no nosso entendimento, esse é o texto que mostra que o Santo Sudário não é uma relíquia histórica. Sim. Porque o Santo Sudário, para quem não conhece, eu até queria pedir para o editor colocar agora uma foto do Santo Sudário aí, é uma tira comprida, né? Teria pegado o corpo todo de Jesus frente e verso ali. Esse é o Santo Sudário. E o texto mostra que eram duas partes. Tinha uma parte que cobria o corpo e outra que cobria a cabeça, diferente do que a gente vê na mortalha histórica Interessante, né? Sim. Pelo a nossa compreensão sobre isso. O fato de estar dobrado e não enrolado, não foi isso que você leu, Orlando? Que o lenço estava dobrado? Sim. Finalzinho do 7, né? Estava dobrado à parte. Enrolado num lugar à parte. E aí mostra que o corpo não foi roubado. Porque alguém que ia roubar o corpo ia junto, o pano enrolado ia junto. Se estava na cabeça de Jesus, etc. Ou mesmo se fosse tirar, jogaria no canto, mas não pegaria, dobraria bonitinho e colocaria lá. E aí, a gente, para entender esse significado, isso é só uma questão que a gente... Muito se conta essa história, mas não se sabe muito a base dela. Mas é muito legal, se for de fato verdade, é muito legal. Na época, para a gente entender esse contexto histórico da época, o lenço dobrado tem a ver com a relação entre o amo e o servo, entre o senhor e o servo, o escravo.
todo menino judeu, ele conhecia essa tradição, ele sabia disso e vivia por isso. Quando o servo colocava a mesa para o jantar do seu senhor, do seu amo, ele buscava ter certeza que era exatamente do jeito que o senhor queria. Então ele se preparava a mesa do jeito que ele queria. Pronto, isso é legal. A mesa era colocada do gosto dele e o servo esperava fora da visão do senhor até que o senhor terminasse a refeição. Até agora, claro, Orlando? Claro. Claríssimo, pronto. O servo, ele não se atrevia nunca a tocar na mesa antes que o amo tivesse terminado sua refeição. Isso é cultura judaica da época. E lembra que Jesus ele nasceu nessa cultura e ele fala um monte de coisa e faz um monte de coisas porque ele estava nessa cultura para que as pessoas o reconhecessem e entendessem quem ele realmente é. Diz a tradição que ao terminar a refeição, o amo se levantava, limpava os dedos, a boca, a sua barba e embolava o lenço e jogava sobre a mesa. Naquele tempo, o lenço embolado queria dizer, terminei. Então, se ele terminasse a refeição, ele embolava o guardanapo e jogava na mesa como sinal de que ele tinha terminado a refeição e o servo, poderia, então, de fato, limpar a mesa, né? Agora, no entanto, se o senhor se levantasse e deixasse o lenço dobrado do lado do prato, o servo jamais ousaria tocar na mesa, porque o lenço dobrado queria dizer, eu voltarei. Então, o símbolo de que ele saiu um pouquinho, mas estava voltando, era o lenço dobrado na mesa ali. Eu não sei se isso for verdade, fantástico. Fantástico. Se essa tradição judaica é verdade, e a gente crê que é, porque muitos teólogos vão contar essa história, isso é muito interessante, João e Pedro chegarem e verem o lenço dobrado e falar, caramba, ele vai voltar. Tanto é que a gente vai perceber que eles vão ter esse entendimento na sequência aqui. Bonito isso, Orlando? Lindo. Cara, podemos ir embora? Já chega, não vamos nem gravar mais, desliga tudo aí e vamos embora. Versículo 8, Richard. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, ele gosta de ressaltar isso, né? Também entrou. Ele viu e creu. 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Então eles não tinham entendido isso antes, né? Eles ainda não criam, mas pelos lençóis eles foram convencidos. O corpo ressuscitado de Jesus traspassou o linho. O corpo falecido de Jesus havia sido enrolado e amarrado assim como Lázaro. Lembra da história de Lázaro? Sim. Que quando Lázaro ressuscita ele está cheio de lenço amarrado, coisa atadura e tudo isso. Então o lençol ele não precisou ser desamarrado porque o corpo foi transformado. Então eles viram um lençol lá com formato de corpo talvez, vazio, amarrado mas vazio. Isso para eles com certeza fez todo o sentido. 1 Coríntios 15, 51, 52, ele vai falar disso, né? De cabeça, acho que é isso, se eu não estiver enganado na referência, que é não abrir e não piscar de olhos. Abre, gente, Orla, não. 1 Coríntios 15, 51. Nem todos dormiremos, mas 51. Todos transformados. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Continue. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse corpo transformado, que é como o C.S. Lewis diz, tão denso que passa pela parede. Não é a parede que é densa e o corpo é fumacinha. É o corpo que é denso e a parede, comparativamente à densidade do corpo glorioso, ele passa pela fumaça que é a parede. Bonito isso também, né? Muito legal. C.S. Lewis é bruto, né? Impressionante. Pedro também creu. Lucas 24, 12 vai dizer que também Pedro creu, assim como o que chegou antes, que estava competindo chegou antes. E aí eles creram naquela hora porque até então não haviam crido. Nesse momento eles creram na ressurreição. Versículo 10, esposa. Tornaram, pois, os discípulos para sua casa. O fato deles voltarem para casa mostra que verdadeiramente eles creram. Porque eles pararam de procurar, né? Voltaram, então tá bom. Creram, fantástico, então vamos voltar. 20, 10. E outra coisa que é interessante é que a reação deles, que foi tímida, né? Uma reação tímida, talvez eles ainda estivessem meio extasiados, né? Aquele momento assim, caraca, será que é isso mesmo? Será que
creram na ressurreição e aquele sentimento de caramba, né? Puxa. Versículo 11 e 12, Orlando. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E perguntaram-lhe eles. Você está agora qual? No 13. Não, deixa no 12 mesmo. Então, perdão. Olha só, provavelmente João e Pedro eles não cruzaram com Maria nesse trajeto aí. O fato que Maria continuava chorando porque ela ainda não havia entendido a ressurreição. Diferente dos discípulos que foram para casa, Maria ela continuou chorando. Então provavelmente eles não se cruzaram ali. Orlando, onde é que você tem colocado os seus olhos? Onde é que estão postos os seus olhos? É na morte ou na ressurreição? Não precisa responder, mas de forma... você, querido de casa, você tem colocado o olho no problema ou na solução, na ressurreição? Na morte ou na ressurreição? Isso é importante entender. Para a fé cristã, a gente já falou, é fundamental entender a ressurreição. Crer na ressurreição é a base da salvação. Tem muita gente que diz assim, eu já ouvi isso, eu creio na Bíblia em tudo, menos na ressurreição de Jesus. Então você se perdeu, cara. Então você não entendeu nada. Romanos 4, não precisa, coloca na tela pra gente aí, ô editor. Romanos 4, 25 e Romanos 10, 9, são 2 textos que estão aparecendo aqui agora, ó, olha que bonitos textos aqui, ó, que dizem que entender e crer na ressurreição é fundamental para a nossa salvação e na nossa justificação, né? Perfeito. Ressuscitado para a nossa justificação. Tá o texto que está aqui, ó. Eu não estou lendo porque eu ainda não tive essa visão espacial, que não me deram isso ainda. O TP transparente não me deram ainda aqui. E aí, versículo 13, Mônica. E perguntaram-lhe eles, mulher, por que choras? Respondeu-lhes, porque tiraram meu Senhor, e não sei onde puseram. As emoções humanas podem nos impedir de entender a ação de Deus. Perfeito. A emoção é bom, negão? Às vezes. Atrapalha também? Atrapalha bastante. Costuma atrapalhar mais do que ajudar. Orlando, você já teve a sensação, porque não arrepiou no culto, que Deus não tinha falado com você? Eu não sou muito de arrepiar, não? De arrepiar, não. Eu sou muito mais racional. Quantas vezes a gente sofre inutilmente por falta de percepção de que o milagre já foi feito? Sim. Muitas vezes a gente está sofrendo à toa, né? O milagre já foi feito. E uma visão mais clara nos poupa de um sofrimento inútil. Romanos 8, 28 de cabeça, quem lembra? 8, 28? Tenho por certo, não é isso? É esse texto? Não, esse é 18. Abre pra gente, 8, 28. Esse é 8, 28, todas as coisas cooperam, né? Para o bem daqueles que amam Deus. Vamos ver, né? Peraí. Romanos 8, 28. Enquanto isso, eu vou cantar uma música para vocês. Sabemos Jacó segurou o anjo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se eu tenho uma visão mais clara, o sofrimento é à toa. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem, significa que aquele sofrimento, Deus está forjando o caráter de Jesus em mim. Aos discípulos não foi necessário ver o anjo para crer. Já Maria, mesmo vendo o anjo, não creu. Então, enfim, né? Sem conjecturas a respeito do perfil de Maria. Versículo 14 ao 16, Richard. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Cara, que jeito de dizer Maria é esse que fez com que ela reconhecesse a voz do mestre? Sinistro. Tipo assim, Maria. Não sei, podia ser até Maria. Tipo, mulher. Qualquer coisa. Porque na verdade era a intimidade que eles tinham. Eles, humanamente falando, tinham. Claro. Intimidade fraternal, etc. Claro. Que me leva mestre, né?
Isso, mestre. A pergunta é... Primeiro que eu acho isso lindo, né? Ele está falando, ela não está entendendo. Aí o jeito que ele fala Maria de um jeito diferente. E aí ela reconhece. Você tem intimidade suficiente com o mestre para reconhecer seu nome na boca dele? Você tem intimidade com Deus suficiente para quando ele fala o seu nome você entende? É um momento de reflexão nosso aqui e que ele nos revela. Versículo 17, Orlando. Disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele fala, não me toca não, porque né, agora não é hora, não me toque. Mas aí depois de glorificado já, quando ele vai para o Pai e volta, aí ele fala para Simão, ó, pode me tocar, bota a mão aqui, etc. E aí ele chama os discípulos de irmãos, não é isso que você leu agora? Ele chama os discípulos de irmãos. Quer dizer que Jesus ele nos permite ter, após a morte e ressurreição, a mesma condição dele, o mesmo Deus e o mesmo Pai. Ele fala assim, ó, o mesmo Deus e o mesmo Pai. Versículo 18, negão. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Depois de reconhecer, obedeceu e foi lá anunciar o que era para fazer. Muito legal. Versículo 19, Mônica. Chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por meio dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Eles estavam com medo dos judeus. Estavam com a porta fechada. Porta trancada. E aí, aquilo que a gente já falou de C.S. Lewis dizendo, a gente tem a ideia do que o sobrenatural é meio fumacinha, uma coisa meio sem consistência, e o real é que é isso aqui que a gente está vendo, o sofá vermelho. Isso é um erro até que vem daquela novela A Viagem. Lembra da novela A Viagem? Que os caras ficavam em um lagão, um gramado, tudo meio esfumaçado em volta. Céuzinho chato pra Nossa, insuportável esse céu, né, cara? Um piquenique eterno. Nossa, com gente insuportável. Então, não, na verdade, como a gente falou, a relação de densidade. Você joga um pedaço de chumbo na água, ele afunda, joga um pedaço de isopor, não afunda, porque é mais ou menos denso. Quem tem mais densidade fica embaixo, quem tem menos densidade fica em cima. Nessa relação aqui, como Jesus é muito mais denso que a parede, é ele que passa pela parede. E não a parede que é dura e ele é fumacinho. Profundo. E aí a primeira evidência de Jesus na sua vida é a paz. A Mônica vai abrir João 14, 27. Ele fala assim, o que ele fala quando ele entra aí? Paz seja com vocês. A primeira evidência da ressurreição de Jesus, quando a gente entende, é a paz. Versículo João 14, 27, Mônica. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não dou a paz do jeito que o mundo dá, eu dou a paz do meu jeito. A ideia de paz do mundo, ela geralmente é uma... ausência. Não, eu faço o que eu quero, eu não tenho grandes problemas e eu só estou em paz. E a paz de Deus é através de tudo isso, seja com problemas, seja fazendo o que você quer, seja fazendo o que você não quer. A paz do mundo é ausência de problemas. Ausência de problemas. E a paz com Jesus é paz no problema. Paz no problema. Aos problemas. Amém. Isso é muito mais legal, cara. Isso é muito mais legal. E é isso que está disponível pro cabeção lá. Olha lá para ele e fala lá, você é muito cabeção. Cabeção, você não entendeu que é muito mais legal a paz de Deus do que a paz do mundo. Para de buscar a paz do mundo, cabeção. Porque não tem paz, né? Não tem, você não vai achar. Porque não tem ausência de problema, né? Exatamente. Não, quando eu tiver dinheiro, aí eu não vou ter problema. Também é mentira. Mas quando eu passar no concurso, também vai dar tudo certo. Também é mentira, tudo isso. Quando eu casar, aí meus problemas acabam, eu saio da casa dos meus pais. Tudo mentira. Você vai continuar tendo... Você vai trocar de problemas. Mas você precisa ter paz em meio a tudo isso. Você vê, assim, hoje em dia as pessoas que são famosas, que podem ter tudo que a maioria das pessoas querem, né? Riqueza, fama, enfim, um corpo exuberante. E não tem paz. Vão buscar isso em droga, em bebida, não consegue. Foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei com hoje que eu tenho um corpo exuberante, eu não tenho paz. Nada disso. Natural, eu preciso de Jesus, né? Sendo esse corpo exuberante. Impressionante. E aí o texto que o Orlando leu, ele falou que... Não sei quem leu, acho que foi o Orlando.
que estavam com medo dos judeus. Ao invés de terem medo do exército romano, por exemplo, armado, eles tinham medo dos patrícios, dos seus conterrâneos lá. Muitas vezes há maior temor dos religiosos do que dos mundanos, pois aqueles provocam mais mal do que esse. Cara, eu vi gente já, não posso tomar uma atitude correta, porque senão lá o pessoal da minha igreja lá vai brigar comigo. Ou da família, né? Não posso me posicionar porque minha família, nossa, minha avó me deserda. Coisa do tipo, né? Nossa, se ela souber que eu crio, nossa, aí eu tô ferrado. Versículo 20, esposa. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. O corpo glorificado de Jesus mantém as marcas antigas. Parece ser o recibo eterno do preço pago na cruz. Bonito demais isso, hein? Legal. O recibo eterno do preço pago na cruz foram as marcas de Jesus. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Eternamente Jesus vai ter, quando a gente estiver lá no céu, vai ter lá as marcas na mão, no lado. Eu acho legal no isso é filme muito A legal. Paixão de Cristo, né? Que o Mel Gibson, ele fez questão de martelar os cravos nas mãos de Jesus, que representa todos nós, né? Nós pregamos Jesus lá. Ele dizendo assim, ó, o meu pecado foi que crucificou Jesus. E é legal isso porque alguém questiona assim, como é que a gente pode saber que quando a gente estiver no céu a gente não vai pecar de novo? Né? A gente não vai fazer igual os anjos fizeram lá atrás. E a base é isso, a gente vai estar vendo o preço pago lá, o caminho de volta, enfim, isso é muito legal. É legal entender também que a fé é baseada em fatos reais. A fé não é um sonho, né, Orlando? A fé ela é consciente, ela é real, é racional. Ela é racional. Ela é racional. Ela é racional. Porque senão fica só na crendice e não na fé. Fica só no... É isso mesmo? Tô falando besteira? Perfeito, é isso mesmo. A nossa fé é baseada em fatos. Se cremos na Bíblia, são fatos registrados e é baseado nesse registro que a gente constrói a base da nossa fé. Sim, cara. A gente crê em fato. E a fé, gente, é muito louca, porque assim, algumas pessoas que são ateístas, né? Elas acreditam que, tipo, a gente tem uma fé absurda, porque como que pode um criador criar a gente? Mas eu fico pensando, gente, a fé deles é muito maior para acreditar que uma explosão gerou, tipo, gente, todas as células que tem nosso corpo, todas as moléculas, tudo. Gente, é muito mais fé do que a nossa. Na verdade, essa questão da explosão, isso vem de poder. Em inglês, né, quando se fala em explosão, é power, né, que é potência, poder. E Deus é isso. Na verdade, eles só não querem verbalizar que é Deus quem fez tudo isso. Mas o que sempre incomoda é que a ideia de um Deus pessoal que se relaciona, ela choca com a realidade atual da pessoa. Porque a gente tem um péssimo hábito de olhar para as coisas a partir da nossa história. Então, quando eu olho, por exemplo, você está assistindo um RIP virtual aí, você está assistindo um RIP virtual a partir da sua experiência religiosa, seja ela cristã ou não. Se você abstrair um pouco, você vai perceber que o que a gente está falando nem sempre é o que você está entendendo. Então, a gente olha para Deus a partir da minha experiência. E quando alguém olha para Deus a partir da sua própria experiência e não consegue conceber o amor de Deus, o cuidado de Deus, a manifestação de Deus, ele fala, logo esse Deus não existe. Então, estou bravo com ele e aí tira da cabeça a ideia. Mas tem que se relacionar com ele para entender isso. E aí, versículo 21, Orlando. Orlando Orfei. Disse-lhes então Jesus segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, após anunciar novamente a paz, ele dá um chamado evangelístico. Esse chamado é igual ao dele. Ele fala assim, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Né? Isso envolve estarmos dispostos a morrer como ele, que é a renúncia total da nossa vida. Filipenses 1:29 vai dizer alguma coisa nesse sentido. E a Mônica vai abrir Filipenses 1:29. Jesus nos dá a autoridade e o exemplo. Pois vos foi concedido por amor de Cristo não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Foi nos concedido o privilégio de não só de crer, mas de padecer por ele. Nosso chamado é igual ao de Jesus, inclusive de morrer. A conclusão, e eu vou lendo e vocês vão falando amém, como já estamos cabalmente conversados sobre isso.
Ao contrário das religiões, o cristianismo possui um fundador que transcende a morte e promete que os seus seguidores farão o mesmo. Amém. Eu não ouvi um amém do senhor. Amém. Amém. Todas as religiões que são falsas, as religiões em geral, elas foram fundadas por homens e profetas cujo fim foi o túmulo. Como cristãos, podemos nos conformar com o fato de que Deus se tornou homem, morreu pelos nossos pecados, foi morto e ressuscitou no terceiro dia. Amém. O túmulo não podia segurá-lo. Ele vive hoje e se senta à direita do Pai no céu. A igreja viva tem um cabeça vivo. Amém. Amém. Aleluia. Deus Fantástico. presente. Amém. Muito legal. Pergunta final, responde quem quiser. Qual a evidência que você tem na sua vida de que Jesus está vivo? Você percebe que a gente falou que a fé é baseada em fatos. Você consegue perceber, Orlando, transformação na sua vida da ressurreição de Jesus? Sim. Na verdade, eu vejo a minha vida como um milagre. Diante de várias passagens que eu já tive, que algo sobrenatural, alguém sobrenatural fez, mexeu na minha vida, mexeu na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir. Só por isso eu sou quem sou hoje e estou aqui com vocês. Se eu voltasse nessa época do Fusquinha, eu ia encontrar um cristão muito pior, sem dúvida, é isso? Certamente. Uma pessoa, inclusive, muito pior. Certamente. Cheio de mais traumas, mais... E Certamente. se eu avançar uns 20 anos, eu encontrar um quase Jesus, é esse? Cada vez mais parecido com Jesus, Orlando, é isso? Amém. Esse é o projeto. O caminho, pelo menos a intenção do caminho é essa, de estar sempre, todo dia, mais parecido com Jesus. Muito legal. Embora a nossa natureza humana ainda persista. Fica puxando para baixo, né? Puxando para baixo, mas o caminho e a nossa vontade é essa mesmo. Amém. Bem, obrigado por você estar Obrigada. aqui. Foi muito legal estar aqui. Se tiver dúvida, Orlando, reclamações, sugestões, elogios, manda um e-mail para onde, Orlando? Fale com @evangeliosimples.com.br. Pronto, muito bom. Esse que tá esperto, ele Com a ficou colinha. esperto. Eu dei a dica para ele. É muito legal, é importante a gente ver a interação, o feedback de vocês através do e-mail, né? Sem dúvida. Da nossa página. Então, acessem lá, gente. Manda pedido de oração. Quando você manda um pedido de oração, a gente anota e coloca na salinha da oração lá. Isso. E aí você vai, enfim, a gente vai conseguir compartilhar mais coisas. Show de bola? Quer uma caneca como essa? Faz uma hashtag aí, ó. Aí, ó. Olha, você querido, foca aí, que isso aqui tá lindo demais. Gente, um abraço, valeu, até a próxima. Tchau. Tchau!